amados, a paz de Jesus, aqui é irmão Renato, mais uma vez com vocês aqui no nosso canal Hora Teológica. Como vocês estão, tudo bem? Hoje trazendo aqui uma dica de leitura, um review especial de uma obra que eu apresentei no último vídeo aqui de obras acadêmicas. E ficou faltando uma atenção especial a essa obra que eu vou apresentar para vocês aqui. Espero que, se alguém conhece ou não conhece, faça seu comentário aí embaixo. Ah, irmão Renato, nunca ouvi falar dessa obra, eu conheço e tal, mas nunca li, não sei do conteúdo. Bom, fica aí que a gente vai apresentar um pouquinho dessa obra só para deixar mais ou menos o que espera por você. Antes, dá aquele like na curta do nosso canal. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Faça parte dessa família. Ajude a gente a divulgar os nossos trabalhos nos grupos que você faz parte, seja no grupo do Facebook, do Telegram, no Instagram, no WhatsApp ou no grupo de teologia da sua igreja, tá bom? E não esqueça também de acionar o sininho das notificações. Aperta o sininho, vai abrir as 3 abas. A primeira opção todas você aperta para não perder nenhum conteúdo novo que subir aqui no canal. Lembrando do nosso Instagram. Quer seguir a gente? Tem conteúdos novos que aparecem lá, que não pode ser divulgado aqui, porque falta de conteúdo, são muitas obras. Então segue a gente lá, Hora_Teológica. Ok? Vamos começar esse review aqui. Ok, irmãos, para começar, uma obra sensacional. Violência e religião. Cristianismo, islamismo, judaísmo. 3 religiões em confronto e diálogo. Organização da Maria Clara Luquete Bingemer. Isso aqui é da parceria, né? Editora PUC-Rio, que é a universidade, e Edições Loyola. Tem algumas obras interessantíssimas dessa parceria. Tem PUC também com outras editoras. E outra coisa que eu vou deixar de interessante, né? As edições Loyola às vezes produzem obras que não tem isso aqui. Isso aqui tem uma coisa interessante, ó. Orelha de capa, tá? Muitas das vezes o pessoal usa obras internacionais, obras estrangeiras, muitas das vezes não tem isso aqui, né? É um modelo já padrão. Pra gente que já está acostumado, e às vezes não tem muitas editoras, algumas editoras não tem isso. E é importante porque protege muito, né? A questão da capa, aqui para evitar a orelha, e também serve como marca-página. Essa obra aqui, ó, ela tem 296 páginas. Deixa eu ver se eu tenho alguma... A Maria Clara Bingemer tem várias obras traduzidas, né? Até mesmo pela Paulus. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É uma obra... Aqui, ó, essa segunda edição. Deixa eu baixar o vídeo para a gente ter uma melhor visualização. Segunda edição aqui, ó, abril 2002. Tá? O sumário é bem curtinho. Deixa eu melhorar aqui o visual pra gente. Vamos lá. Prometo ser rápido e direto. Você tem aqui o sumário. Apresentação, parte 1. Violência e não violência, raízes bíblicas e repercussões teológicas. Introdução, capítulo 1. Violência e não violência no Antigo Testamento. Capítulo 2. Violência e não violência no Novo Testamento. Parte 2 no caso, né? Violência e não violência na história da igreja. Introdução, o barulho aqui da geladeira ligando. Capítulo 1. A igreja que faz e sofre violência, os primeiros séculos do cristianismo. Capítulo 2. As cruzadas. Capítulo 3. A Inquisição. Conclusão. Aí você tem aqui a parte 3. A violência e as outras religiões monoteístas. Capítulo 1, a violência no islamismo. Capítulo 2, a violência no judaísmo. Conclusão, caminhos possíveis de não violência. Bibliografia. Vamos aqui para dar uma olhadinha na página 24. Você tem aqui várias perspectivas em questão de violência, em vários pontos. E aqui você tem o primeiro ponto de violência na Bíblia, né? Aqui interessante que você tem aqui sempre um ditado aqui na entrada do capítulo, ó, violência e não violência no Antigo Testamento. Olha que interessante. No Antigo Testamento judaico, no livro da Justiça Divina, aparecem varões, eventos e discursos de tão grande estilo que a literatura grega e hindu nada possui que se lhes iguale. É com pavor e reverência que paramos ante os restos imensos daquilo que outrora tem sido o homem. A frase aqui do Nietzsche, na obra Além do Bem e do Mal. Você tem aqui, ó, os 2 irmãos diante de Deus, Caim e Abel. Primeiro ato, né, de violência na Bíblia. Aqui, ó.
baixar aqui para melhorar o visual. Aqui, ó. Deixa eu ver se é aqui mesmo que eu tenho que... Isso. No texto, Caim é o primeiro homem nascido. É recebido por Eva como dom de Deus. É a sua benevolência que a primeira mulher deve à maternidade. É a primeira experiência de maternidade no mundo, o que vem modificar a condição feminina, tornando-a mais do que serva e companheira de um marido, capaz de ser mãe dos seres humanos. O texto bíblico apresenta a seguir dois irmãos, Caim e Abel, com ocupações diferentes. Caim está ligado à prática agrícola e Abel a pastoril. Esta diferença de atividades vai caracterizar uma diferença de atitudes, pois, no desenvolvimento de sua vocação individual, o ser humano desenvolve perspectivas próprias a partir de sua experiência com o meio. No caso do relato bíblico, Caim e Abel irão demonstrar práticas religiosas também diferentes, o que pode indicar óticas diversas do âmbito religioso-moral em consequência das próprias atividades desenvolvidas. Deixa eu ver aqui. Aqui que interessante, ó. Em Caim aparece o desejo mimético na sua forma mais perversa, convertido em inveja, em ressentimento e finalmente em ódio. O desejo mimético conduz Caim a escapar à alteridade que parece dividi-lo, dilacerá-lo. Procura assim anular as diferenças, eliminando-as. O desejo mimético reduz o outro a si mesmo, que moldar a outro a sua própria imagem. Recusa a diferença encontrada, olha só, ou pelo fato dele se sentir menor, ou menosprezado pelo fato da sua adoração, da sua oferta ter sido deixada de lado, não ter sido a prioridade para Deus, né? A diferença encontrada nega a alteridade, diálogo profícuo que advém de uma atitude de abertura à diferença como dom e como condição de ser pessoa, dialogicamente configurada. Assim como Adão e Eva, Caim não aceita a soberania divina. Olha isso. Recusa-se a obedecê-la e faz de si mesmo um Deus. Nem mesmo a exortação de Deus, né? O pecado já está à porta, né? Caso não procedesse diferente, não seria aceita a sua oferta, no caso. A alteridade é negada em Caim, tanto na pessoa de Abel como na obediência do mandato divino. Caim se torna um idólatra, escapa ao seu fundamento que reside no outro, na abertura à alteridade. A idolatria provoca uma cisão no próprio homem, o qual o faz implodir, perder sua soberania com relação à criação. Caim se torna desumano, age como animal indomável. Sua soberania se transforma em violência e despotismo, ou seja, ele desce da sua natureza, né? Interessante isso aqui. Tem outro ponto aqui interessante, que é a questão da Inquisição. Entre vários pontos de violência que a gente vai encontrar. Não é só na Bíblia, né? Em toda a história da igreja, porque você vai encontrar na Idade Média, na Idade Contemporânea. Aqui, ó. Você tem aqui, ó, a Inquisição. E aqui nós temos, ó, começos da Inquisição e seu contexto histórico. A Igreja de seus primeiros séculos sempre se viu à volta com heresias. A Igreja nascente foi percebendo a necessidade de formar sua doutrina. Como era de se esperar, em toda discussão sobre a interpretação da realidade, ao lado da chamada ortodoxia, vão surgindo movimentos heterodoxos, que propõem uma interpretação diferente e que acabavam por causar uma perturbação no cristianismo. Diante desses movimentos e de seus defensores, a Igreja contra-atacava pela palavra e pelo debate. E a conversão do herege é entendida como um trabalho pastoral. Os erros eram examinados e resolvidos pelos concílios e sínodos. É claro que após a conversão de Constantino, 313, com o cristianismo como religião oficial, a posição da Igreja se altera e os imperadores começam a se ocupar da questão religiosa, punindo o paganismo e as heresias. É onde o cristianismo começa a ter uma prioridade, né? E aí vai deixar bem claro aqui, a questão de como se tem prioridade, não tem mais divergência, não tem mais perseguição, se incha, a religião sobe a cabeça, no caso, não a religião no período, na questão mais vulgar, né? Ou seja, a questão mais vulgar, porque não é aquela religião de ligar o homem a Deus, é a religião de se sobressair e impor a sua posição. Esse é o grande problema aqui, e que vai culminar na violência. Contudo, do século V ao XI, mesmo com todas as turbulências causadas pelas heresias, estas não representavam um perigo público. Foi a partir do século XII, quando surgem figuras carismáticas, pregadores radicais e movimentos populares, cuja atitude e pregação tidas como anti-eclesiásticas e anti-sacramentais,
que as heresias se tornam um movimento de massas, representando uma real ameaça à cristandade, levando a igreja e o poder civil a se unirem num verdadeiro aparelho de repressão. Quem não lembra de John Hus, né? Que foi queimado na fogueira, e outros também, pela questão de se levantar contra a predominância da doutrina romana. A cristandade se vê ameaçada por doutrinas heterodoxas variadas, que vão de uma simples revolta contra uma religião rica e complexa, reivindicando uma relação mais simples com Deus, até doutrinas mais sistemáticas, elaboradas por pessoas cultas e preparadas. Quem se levanta, né, interessante aqui que a Maria Clara Bingham defende, nunca é um leigo, né? Que me ensinaram errado. Não, é sempre aquele cara que era professor, que era mestre, que vai se levantar. Como exemplo de pregadores temos Henrique de Lausana, que pregava a penitência, falava contra a igreja, mandava seus seguidores profanar os templos, derrubar os altares, queimar cruzes e maltratar sacerdotes. Eon de Estela pregava a vida de penitência. Arnoldo de Brescia, a favor de uma igreja ambulante, um tipo nos moldes da igreja do Novo Testamento de Cristo, né? De pobreza, no caso ali a seta, né? Apostólica, com padres e bispos humildes e com menosprezo pelo mundo, sem nada de voltado ao dinheiro, tesouro material. Vale notar que um lado comum a esses pregadores era a radicalidade e a exacerbação de suas pregações. Bom, isso aqui vai culminar realmente na questão da punição àquele que se levantava contra a doutrina predominante da época. E aí, entre várias outras questões, né, Novo Testamento, as perseguições, o que vai originar o cisma, né? Uma obra espetacular, acadêmica, tá? Embora uma obra curta, mas ela é acadêmica e, assim, imprescindível para quem gosta também de entrar na história do cristianismo e olhar esse assunto, que não temos muitas obras relacionadas a esse assunto da violência, tá bom? Fica mais uma dica aí: Violência e Religião, do Cristianismo, Islamismo e Judaísmo, da Maria Clara Bingemer, da Edições Loyola e da PUC Rio. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.